Eu adoro quando vocês me procuram no WhatsApp para sugerir temas para o canal, mas às vezes é umas saias justas. Oi pessoal, sejam bem-vindos, você está no Jobispc, um canal que aborda a deficiência a partir de uma perspectiva mais humana e não de tecnologia, pedagogia, afinal de contas tem muita gente bacana já fazendo isso. Eu sou a Joyce Guerra, também conhecida como Jobis, sou psicóloga e aqui o nosso objetivo é falar sobre questões emocionais que estão relacionadas à deficiência. Dessa vez me passaram a seguinte saia justa. Olha, é o seguinte, a gente tem um problema muito sério de pessoas com deficiência, especificamente visual, mas não só, querendo namorar e sendo vistas somente pela deficiência. E aí a coisa não rola. Existe um paradigma que, quando a gente pensa no capacitismo e que a gente é imerso numa cultura do capacitismo, na cultura do preconceito, quanto mais você demonstrar, quanto mais você parecer ser uma pessoa com deficiência, menos você vai ser visto como pessoa. Isso também justifica a nossa luta, que está até na lei brasileira de inclusão, de sermos consideradas como pessoas, pessoa com deficiência, mulher com deficiência, homem com deficiência, e não o deficiente, a deficiente. É uma luta bastante séria que a gente tem. E quando a gente olha para tudo isso e a gente pensa no relacionamento, a gente pensa que muitas vezes a pessoa tem um ideal de homem, o ideal de mulher. E esse homem, essa mulher ideal, dificilmente estão com uma bengala na mão ou numa cadeira de rodas. A gente ainda tem a configuração médica da deficiência ser vista como uma doença, não como uma característica identitária dos corpos, como um caráter mesmo, como uma parte de quem nós somos, não exatamente um problema de saúde. O modelo que a gente está da deficiência é um modelo biopsicossocial. Aquela pessoa com deficiência é uma pessoa normal e ela tem essa característica que ela pode, de acordo com o meio, atuar de forma positiva ou de forma mais negativa. Então, quando você pensa que uma pessoa com deficiência visual assistindo uma Copa do Mundo com audiodescrição, ela vai ser bem menos deficiente visual do que uma pessoa, do que se ela estivesse, por exemplo, assistindo um teatro de dança sem nenhuma audiodescrição. Então, muitos dos nossos companheiros ainda estão no modelo de percepção da vida, da questão médica, saudável, doente, binário. Hoje a gente entende que não é assim. Tá, Jobis, e eu que quero paquerar, eu que quero encontrar um amor, o que eu faço? Quando a gente pensa num relacionamento romântico, que é uma ficada, que é algo mais sério, a gente pensa em algo para oferecer e a gente pensa em algo que a gente vai receber. Não existe um relacionamento platônico, onde eu só sinto, eu só quero, mas eu não ofereço nada. Ao mesmo tempo que a gente tem a questão do preconceito, que a gente sabe que é sério, a gente tem também como que a gente vai lidar frente a isso. Então, não está na mesa a possibilidade de eu viver amanhã num lugar sem preconceito. Não está na mesa a possibilidade de todo mundo tornar-se anticapacitista daqui a 3 horas. Isso a gente não consegue. Por outro lado, a vida que a gente tem para viver é essa e ela está acontecendo agora. Eu não acho emocionalmente saudável a gente ficar sentado reclamando porque a gente vive numa cultura excludente e ficando triste com isso e sem fazer nada. E aí, imagino que algumas possibilidades a gente tem, né? Quando eu penso, por exemplo, na deficiência visual, eu penso que a pouca socialização pode fazer com que a gente tenha um repertório social escasso. E eu imagino que a gente ampliar esse repertório social também aumente a nossa chance de ser bem-sucedido. Não só frente a uma paquera, mas na vida mesmo, né? Então, repertório social, saber se comportar, saber se vestir, né? Uma coisa também que eu acho que também concorre para aumentar as nossas chances é conquistar a autonomia. Eu acho, para mim, por exemplo, seria muito desencorajador, e sei lá, de repente para um encontro com um namorado, com um contatinho, com quem fosse, com a mãe dele do lado, ou de repente tudo que a gente fosse viver, fazer, precisasse do aval do primo, do tio, da tia, do padrinho, da madrinha, né?
Então, eu acho que investir na independência, na autonomia é muito bacana para quem quer aumentar as chances de encontrar um par romântico, né? E outra coisa também que eu acho que dificulta a gente encontrar um par romântico é a vitimização. Então, tipo assim, uma vez eu lembro de um cara que ele tava afim de mim, ele era cego também, e ele ficou lá junto de mim e tal, tentando me passar uma cantada. E começou a contar a história da deficiência dele! Não façam isso! Tipo assim, olha, se você quer... Se você quer uma coisa com o menino, com a menina, sei lá, com quem você quer, não começa contando a história do seu glaucoma. Não é atraente. Não é questão de você não se aceitar, mas isso faz eu pensar, nossa, coitadinho, como ele sofre, nossa, que vida difícil. Não, nossa, que bacana, eu quero beijar essa pessoa, entende? Então, assim, essa vitimização também ajuda, sabe? Você ficar lá contando a história da sua deficiência. Tá, Jô, mas às vezes eu tô num contexto em que eu não posso nem falar. Porque às vezes uma balada eu não posso falar um monte de coisa. Então, aí a gente vai ter que pensar nas estratégias que vão variar de pessoa para pessoa, né? Tem muita gente que, por exemplo, eu sei de muitas pessoas com deficiência visual que conseguiu se desenrolar bem naqueles bate-papo por telefone, que tinha pessoas com e sem deficiência. Então, você vai lá, joga uma conversa, cativa a pessoa e, de repente, a pessoa tem deficiência visual, né? Às vezes, tem vários espaços, né? Tem ambientes de trabalho, ambiente religioso, mas eu acho que tudo isso, sabe, não é só a deficiência que envolve. A deficiência, ela pode te descartar num primeiro momento, mas aí a gente vai aprendendo aí quem tá nativa, né? Eu tô casada faz 19 anos, pretendo continuar casada, mas quem tá nativa vai aprendendo aí a vender seu peixe. O que a gente sabe é que, embora a gente tenha muitas meninas e muitos rapazes com deficiência, inclusive visual, mas não só, reclamando que não conseguem achar ninguém, a gente tem muitas pessoas com deficiência encontrando gente até demais. Ficando com um monte de gente, namorando, tendo relacionamentos sérios, casando, enfim, vivenciando a sua sexualidade do jeito que ela se sente confortável. Isso me faz pensar que, embora o fator deficiência, capacitismo tenham uma relevância bastante boa, eles não são absolutos, né? Eles não são a cartada final. Como que eu vou ter minha postura, né? Eu fico aqui tentando falar no microfone, às vezes eu fico assim, mais inclinada, eu tenho medo de botar o rosto assim muito pra cá e vocês não verem meu rosto, eu fico assim. Mas a gente com deficiência visual, especialmente, a gente muitas vezes fica muito caído, muito despencado, o ombro para baixo, a coluna torta, né? Essas coisas todas que não são exatamente relacionadas ao fato de eu sou uma pessoa que não enxerga, mas acaba decorrendo um pouco disso, podem tornar a gente menos atraente para o sexo oposto, né? Os dentes limpos também, o rosto limpo, questões de higiene básica, pessoa, por exemplo, saber comer, saber literalmente assim, comer de forma elegante, não de forma uau, que incrível, né? Mas por exemplo, uma pessoa que come com a mão, não usa um guardanapo e passa a mão na toalha da mesa, ela vai ser menos atraente. Aqui não é questão de que ela não tem uma deficiência, aqui é uma questão de que é feio, sabe? Pessoa que não toma banho direito, que tem odor corporal, é uma coisa que conta contra a pessoa, né? Pessoa que que deixa o cabelo de qualquer jeito, homem ou mulher, sabe? Que não se cuida, que anda de um jeito que a gente entende que como relaxado, né? Isso passa uma má impressão. Então eu acho que é muito válido eu querer alguém perto de mim, eu querer ter um relacionamento, eu querer encontrar alguém. Mas, tão ou mais importante que isso, é eu investir em mim, na minha autoestima, na minha aparência, na minha boa aparência física, né? Em eu usar uma roupa arrumadinha. Vejam que eu não tô falando de grife, não tô falando de você, sei lá, ter um poder aquisitivo para comprar, não sei, uma bolsa de R$1.000, comprar uma camisa de R$500. Eu não tô chegando nesse ponto.
Eu tô chegando de você passar para as pessoas uma impressão de segurança, uma impressão de limpeza, uma impressão de tranquilidade e uma impressão de ser alguém que tem alguma coisa para oferecer, né? Então, investir um pouco em autonomia aumenta as chances da gente saber ouvir, sabe? Às vezes a gente fala muito só sobre a gente, não dá atenção para as pessoas. A gente tem também o caso de muitos meninos com deficiência que eles ficam muito isolados, daí quando eles encontram uma menina, às vezes eles são muito afoitos e isso gera um certo desconforto. Então, no caso tanto dos meninos quanto das meninas, mas culturalmente mais dos meninos, tomar cuidado com o assédio, ver como é que você chega, como é que você demonstra o seu interesse, né? Como é que eu vou demonstrar o interesse pelo sexo oposto se eu não posso trocar olhares? O que eu vou usar? Que ferramentas eu tenho para usar? E a gente começar a pensar nisso, sair desse lugar de, ai meu Deus, eu vivo numa sociedade preconceituosa e daí eu tenho uma deficiência e ninguém quer saber de mim. É um lugar muito, muito ruim de se estar, né? Não é legal. Então, começar a pensar, tá, eu tenho uma deficiência, eu vivo numa sociedade preconceituosa. E agora? Sabe? Sair desse lugar de fim de mundo para entrar no e agora. Eu gosto muito de pensar no e agora. O que eu vou fazer? Que tipo de pessoa eu quero atrair para mim? Para atrair esse tipo de pessoa, o que está na minha mão fazer? E dá para fazer alguma coisa, porque tem um monte de gente aí namorando, ficando, casando e fazendo as coisas todas que deseja fazer. É só a gente sair do lugar de ai meu Deus, tá tudo perdido, para entrar no lugar do e agora. E investir na gente, porque se a gente próprio não se gostar, por que alguém gostaria?